Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita M e hoje eu trago para vocês aí um tutorial de como que a gente faz um coraçãozinho de crochê para vocês aproveitarem aí em todos os seus trabalhos de artesanato. Esse é um coraçãozinho bem fácil de fazer, vocês podem fazer aí com as sobras que vocês têm de fios. Então, dependendo da grossura do fio que vocês usarem, o coraçãozinho aí vai mudar de tamanho, tá, gente? Então, vocês podem usar aí, olha, esses aqui eu usei uma Tex de 295, vocês podem fazer com a Tex 378, ou vocês podem fazer aí com o barbante, né, que vocês tenham aí de 100% algodão, 85% algodão, aí o tamanho vai variar. A minha sugestão para vocês é vocês aproveitarem aí as festas, né, vocês pegarem aí as suas sacolinhas bem simples, né, vocês podem até fazer em casa as sacolinhas e colocarem aí os seus corações, né, para enfeitar as sacolinhas nessas festas, mas nem precisa ser nas festas, né? Qualquer presente aí que vocês queiram dar para alguém, fica muito bonito se vocês usarem os corações, né, para enfeitar. Ou vocês podem fazer assim também, olha, eu uso bastante aqui em casa, isso aqui a gente compra online, né, os suportes, a gente pode usar os CDs, né, os DVDs, que são aí recicláveis, e vocês podem fazer um enfeite assim, ó, para vocês darem de presente. Então, olha, são apenas sugestões para vocês usarem os corações de crochê. Eu convido todos vocês a assistirem mais essa videoaula do canal, que é um coraçãozinho em 4 carreiras a gente faz. Não se esqueçam de deixar o like para mim, se inscreverem no canal, comentem e compartilhem. Tudo isso ajuda no crescimento do canal. Para essa videoaula, vou usar um fio número 6, 100% algodão e uma agulha 3,5 milímetros. Dependendo do fio que vocês forem usar, né, o coraçãozinho vai ficar de tamanho diferente. Então, esses aqui, ó, são Tex 295, que é um fio mais fininho, e um fio um pouquinho maior, que é de Tex 378, esse aqui, e esse aqui é um barbante também comum, tá, gente? 85% algodão, então, o fio número 6 é mais ou menos este tamanho que vai ficar aí o nosso coração, tá bom? Então, usem aí os fios que vocês tenham em casa, para que vocês vão usar aí, né, o coraçãozinho, se é para pendurar na árvore, nos presentes, como aplique, né? Vocês vão escolher para que vocês querem. Na aula, eu vou usar um fio um pouquinho mais grosso para vocês poderem ver aí todos os pontos facilmente. Para a gente fazer esse coração, a gente começa com um quadradinho. Então, é como se a gente estivesse fazendo aí um quadradinho da vovó. Então, ele fica assim, olha, a gente faz primeiro a gente faz o quadradinho, depois a gente faz aqui, olha, as laterais do coração e trabalhando em volta, a gente vai fazendo o formato. Então, é muito simples de ser feito, a gente vai fazer ponto alto, ponto baixo, ponto baixíssimo, meio ponto alto e ponto alto duplo. Todos esses pontos a gente vai fazer para fazer o nosso coração. E eu vou fazer aqui um fechamento um pouquinho diferente, tá, gente? Para a gente sempre ficar nas duas correntes de espaço. Então, às vezes, quando a gente faz aí o quadradinho da vovó, a gente fecha, né, os pontos altos e dá uma caminhadinha, né? Agora, eu vou explicar para vocês como que a gente faz para já fechar o quadradinho da vovó e ficar aqui na alcinha, tá bom? Então, mais uma dica aí para vocês aprenderem, mais uma técnica de crochê para vocês fazerem os seus corações. Vamos começar o coração com 5 correntes. Então, a gente faz aqui o primeiro nó, coloco a agulha no meu dedo, a agulha assim, ó, de baixo, aqui embaixo, tá? Faço uma voltinha, porque eu vou pegar a minha linha de novo, seguro com o meu dedo para poder passar a linha, ó. E pronto, faço o nó. Aí, eu já ajustei, esse aqui é o primeiro nó, é a primeira laçadinha, não conta pra nada. Agora, a gente vai fazer as 5 correntes. 1, 2, 3. Vamos fechar em círculo. Aqui na primeira corrente que a gente faz um ponto baixíssimo para poder fazer aqui um círculo e trabalhar dentro dele. Então, a gente põe a nossa agulha lá na primeira corrente,
puxa a linha, aí eu seguro de novo, ó, sempre esse meu dedo segura para eu poder passar de novo. É um ponto baixíssimo, aqui faz um espaço, nesse espaço que a gente vai trabalhar. Então, aqui dentro, nós vamos ter que ter 3 pontos altos separados por 2 correntes, 4 vezes. Então, a gente, olha, sobe uma corrente para dar uma altura, põe a nossa agulha bem no centro, faz um ponto baixo e uma corrente. Esse aqui é o primeiro ponto alto da carreira, tá, gente? Então, a gente faz assim, olha, a gente põe a marcação na corrente, porque esse aqui vai ser o nosso último ponto, né? O ponto que a gente vai fechar a carreira. Então, só pra gente não perder ele, tá? Vamos fazer mais 2 pontos altos, porque a gente precisa ter aqui uma repetição de 3 pontos altos. Então, aquele que a gente subiu e mais 2, ó, formam-se 3. 2 correntes de espaço. E agora a gente vai repetir aí esse motivo, né, por 3 vezes, porque a gente tem que ter 4 desses aqui. Um a gente já fez, então a gente começa de novo, olha. 3 pontos altos. Duas correntes de espaço. De novo, ó, bem no centro. Aqui, ó, esse fio aqui do arremate, né, que a gente deixou um pouquinho, eu tô crochetando junto. Então, a gente já vai escondendo esse fio. Se vocês acharem que aqui o espaço tá ficando pequenininho, vocês podem puxar assim, ó. Puxem aqui, segurem nas correntes, ó, e puxa aqui, aperta aqui, ó, tá? Aí vai dar esse espaço para vocês continuarem. Isso vocês podem fazer em qualquer peça que vocês estiverem fazendo assim, tá? Quando a gente fecha a argolinha. Então, aqui a gente vai fazer 3 pontos altos. 2 correntes de espaço e falta mais um, ó, a gente tem 3 motivos, vou apertar mais um pouquinho, já vou deixar esse fio aqui, ó, para não atrapalhar, e vou fazer os meus últimos 3 pontos altos. Ó, aperto para não ficar um em cima do outro. Tá? Ó, fizemos um quadradinho, né? 3, 3, 3 e 3. Agora, em vez de a gente fazer as 2 correntes de espaço, a gente vai fazer um ponto alto deitado aqui onde está o marcador. Então, a gente faz uma corrente para travar aqui o nosso ponto e vamos fazer um ponto alto deitado lá na corrente, ó. Laço, ponho a agulha na corrente e faço o ponto alto normalmente. Certo? Olha, aí fica o nosso quadradinho para a gente começar a fazer a segunda carreira. Nós vamos começar a fazer a segunda carreira, então nós vamos trabalhar nos cantos. Esse primeiro canto a gente vai fazer metade do ponto. Quando a gente terminar, a gente faz a outra metade do ponto. Então, aqui nós vamos fazer um leque. Sobe uma corrente e no mesmo aqui nesse local, né, no primeiro canto, um ponto baixo, uma corrente. Esse aqui equivale ao primeiro ponto alto da carreira. Pode colocar o marcador na corrente para a gente saber que é aqui que a gente tem que fechar. Então, a gente vai fazer mais 2 pontos altos, que é metade do leque que a gente precisa. Uma corrente de espaço, e agora a gente vai fazer ali no outro canto um leque completinho. O próximo canto a gente vai fazer o leque inteirinho. Então, o leque consiste de 3 pontos altos. Uma corrente de espaço e no mesmo local, mais 3 pontos altos. Duas correntes de espaço. Então, olha, a gente já fez um canto, né? Nós estamos trabalhando aqui nos cantos. Agora, a gente vai fazer o outro canto, o mesmo leque que a gente fez aqui. 3 pontos altos. Uma corrente de espaço e mais 3 pontos altos no mesmo local. Duas correntes de espaço.
tá bom? Então, olha, aqui vai ficar as alcinhas do nosso coração, ó. Essas duas alcinhas aqui, ó, do coração, a pontinha aqui redondinha, é aqui que a gente vai colocar, vocês já vão ver. Agora, aqui no próximo espaço, né, no próximo canto, a gente vai fazer o leque de novo, ó, esse leque completinho aqui, ó. 3 pontos altos. Uma corrente de espaço e mais 3 pontos altos, tudo no mesmo local. Uma corrente de espaço. Agora, a gente chegou ali aonde a gente fez o meio, né? Fizemos metade do ponto, então, a gente vai fazer o resto do leque. A outra metade do leque, então, faltam aqui 3 pontos altos. Vamos fazer ali os 3 pontos altos. Agora, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na carreira de baixo. A gente vai fechar a carreira com um ponto alto deitado. Então, aonde está o marcador, a gente já sabe que é para fazer o ponto alto, né? Então, aqui na corrente, onde estava o marcador. Fazemos uma corrente para dar uma travadinha e vamos fazer o ponto alto. Coloco lá na corrente, tiro 2 e tiro 2. E pronto, olha, a gente fez de novo aí um quadradinho, como se fosse o quadradinho da vovó. Agora, ele já vai parecer o coração, porque a gente já vai fazer o formato coração. Na terceira carreira, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente vem fazendo. Vamos fazer metade do ponto, depois a gente faz o ponto todo, e quando a gente terminar, a gente termina o ponto aqui, certo? Então, agora a gente vai fazer meios pontos. Uma corrente para dar o espaço, e vamos fazer nesse espaço aqui, nesse canto, 3 meios pontos altos. Então, a gente laça. Em vez de a gente fazer o ponto alto que a gente tira 2 e 2, o meio ponto a gente tira todos de uma vez só. A gente laça e tira as 3 argolinhas. Então, aqui no topo do ponto, do meio ponto, vocês também podem pôr o marcador, porque é aqui que a gente vai fechar, tá? Vocês que são iniciantes ou faz tempo aí que vocês não fazem crochê, acostumem sempre a olhar para a peça de vocês e saberem aonde é o ponto, tá, gente? Olha, ponto aqui, olha, vamos fazer aqui, ó, ponto alto, olha aqui, ó, varetinha, ponto alto. Então, o ponto é isso aqui em cima, ó, tá? Então, sempre vejam para vocês saberem aonde vocês vão colocar a agulha, né? Não colocarem assim em qualquer lugar. Então, por isso aqui, aqui também na aula, né? Eu quis fazer com o fio assim mais grosso, né? Para vocês poderem ver bastante o ponto. Lembrem-se que agora, aí no aplicativo de vocês do YouTube, se vocês estão no celular, vocês podem fazer assim, olha, em cima da tela e vai dar um zoom para vocês, tá? A imagem vai aumentar. Aí vocês podem fazer assim em cima da tela, aí vocês andam assim com o dedo, tá? Depois vocês fazem assim e fecham. Então, vocês também podem fazer isso para vocês verem mais, dá um zoom na tela, né? A gente costumava fazer isso só com foto, agora a gente pode fazer isso aqui nos vídeos do YouTube. Então, olha, a gente fez um meio ponto, vamos fazer mais 2, porque aqui a gente faz metade do nosso ponto, ó. 3 meios pontos altos. Uma corrente de espaço, agora aqui entre um motivo e outro, olha, na corrente, a gente vai fazer 3 de novo. 3 meios pontos, ó, 1, 2 e 3. Procurem não apertar muito, né, para vocês na hora de puxar, puxarem assim mais fácil. Uma corrente de espaço, agora a gente vai fazer aqui no meio do leque, ó, tá bom? Então, aqui é o que a gente vai fazer mais essa sequência de 3 meios pontos. Uma corrente de espaço. Agora, a gente chegou na ponta do coração, ó. Então, agora o nosso coração já vai ficar em pé assim, ó. Não vai ser assim quadradinho, vai ser em pé. Então, naquelas correntes, 2 correntes que a gente deu, a gente vai fazer aqui, ó, as 2 voltas, tá? Aqui e aqui, ó, do nosso coração. Muito simples, gente. Nós vamos fazer 7 pontos altos duplos separados por uma corrente. Não tem segredo, ó. Laça uma,
laça 2, ó, ponto alto duplo. Vamos colocar aqui. Vai buscar a linha e tira de 2 em 2, estamos fazendo ponto alto, ó. Tira 2, laça, tira mais 2, como é duplo, ó, tem mais essa aqui para tirar. Laça e tira 2, pronto, ó. Já fizemos um ponto alto um pouquinho maior, né? Ponto alto duplo. Uma corrente de espaço. Então, aqui nós precisamos ter 7, ó. Eu já tenho 1. Laça 2. E vai tirando de 2 em 2. Uma corrente de espaço. Esse aqui é o último ponto. Uma corrente de espaço. Olha aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a gente vai fazer o outro lado do coração, a gente vai pular todo esse leque aqui, ó, e a gente vai fazer na corrente, que é onde a gente fez aqui, ó, na corrente, tá? Vamos fazer os mesmos 7 pontos altos. Então, vocês já sabem, sempre uma corrente de espaço entre os pontos altos duplos, tá? Terminando aqui os 7, né? Fiz a corrente de espaço. Então, agora a gente vai continuar a fazer aqueles meios pontos. Então, a gente tem aqui um leque pela frente. A gente vai trabalhar aqui no meio do leque, entre um leque e outro. E vamos terminar o nosso ponto aqui, ó, que a gente começou com 3 meios pontos. Então, é muito facinho, a gente já está terminando o coração. Vamos fazer 3 meios pontos aqui no meio do nosso leque, ó. 1, 2 e 3. A gente sempre ajusta, ó, se vocês quiserem, o meu ponto ele é um pouquinho mais largo, então eu sempre tô ajustando o ponto. Uma corrente de espaço aqui entre um e outro, 3 meios pontos. Uma corrente de espaço. Vamos terminar o nosso ponto lá no meio do leque, ó, de novo. 1, 2 e 3. E vamos fazer um ponto alto deitado aonde está o marcador. Vamos, então, fazer aqui o ponto alto deitado. Se vocês quiserem conferir, tá, gente? O marcador sempre ajuda, mas olha aqui, ó. Varetinha e olha o ponto aqui em cima. Ó, varetinha do meio ponto, olha aqui o ponto. E aqui a mesma coisa, onde estava o marcador, ó. Varetinha, marcador, ó, e a gente subiu uma correntinha. Tá? Então, tudo isso é para vocês conhecerem o crochê, né? Esse aqui é um tutorial, então é para vocês aprenderem
como se faz, né, a lógica das coisas, reconhecer os pontos, tá? Não é apenas vocês me verem fazendo crochê, é um tutorial. Então, vocês aí que sabem fazer crochê, né, vocês vão fazer bem rapidamente, mas sempre tem alguém que está começando no crochê, né? Então, a gente precisa dar umas explicações extras, tá bom, gente? Agora, a gente vai fechar do mesmo jeito que a gente fechou todas as carreiras. Uma corrente, aonde está o marcador, vamos fazer um ponto alto deitado. Então, a gente laça bem em cima do ponto. Um ponto alto. Então, essa carreira aqui a gente já terminou. Aí fica um formatinho de coração, mas quando a gente fizer a próxima carreira, aí ele vai ficar bem mais bonitinho. Para a quarta carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, por isso que é importante a gente conhecer aí o crochê, e eu fui explicando isso para vocês aí durante o vídeo, né? Então, assim, olha, esse ponto alto duplo, o pontinho é aqui em cima. Então, sempre a gente tem que saber onde tem o ponto, onde tem a corrente. Então, se vocês virarem assim para vocês, ó, vocês vão ver um monte de pontinho. Então, olha, esse aqui é o ponto em cima do ponto alto duplo. Aí, depois tem a corrente, ó. É o mesmo pontinho, só que é uma corrente. Aí, depois é o ponto, ó, em cima do meio ponto. Então, como nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer em cima do ponto e entre o ponto, porque entre o ponto tem uma corrente, tá? Então, a gente pode colocar a nossa agulha assim, ó, entre o ponto. Então, por todo esse coração, eu vou falando assim pra vocês, ó, em cima do ponto e entre o ponto, ó, eu vou falar no ponto e entre o ponto, tá bom, gente? Então, por isso é que vocês têm que olhar aí, vocês reconhecerem os pontos do crochê. Agora, a gente vai precisar desse conhecimento. Então, aqui, olha, começando a quarta carreira, vamos subir uma corrente. Nesse ponto alto deitado que a gente fez, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. Já é a pontinha aqui do nosso coração, tá, gente? Agora, a gente vai fazer uma sequência de 11 pontos baixos, sem perder nenhum ponto. Então, a gente sabe que aqui tem 3, ó, 3,5, 3,5 e 3,5. E a gente tem corrente de espaço separando. Então, olha aqui, ó. Vamos identificar o primeiro meio ponto aqui da carreira, ó. A gente vê aqui, ó, a varetinha, em cima da varetinha tem as duas laçadinhas do ponto, ó. Ele está aqui apertadinho, porque é o primeiro ponto. Mas vocês têm que achar o ponto aí de vocês, tá? São 3 pontos, 3 meios pontos e depois é a corrente. Aí tem 3 meios pontos e depois a corrente. Então, vamos seguir aí na sequência de 11. Olha, eu vou ajustar aqui, apertar um pouquinho e vamos fazer ponto baixo. Então, ponto baixo não laça, olha, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo. Aí eu vou continuar, ó, ponto sobre ponto. 2, 3, na corrente, ó, eu vou enfiar no espaço, é o quarto. Aí, eu já vou ver aqui, ó, nos 3, onde eu tenho que pôr a minha agulha, olha aqui, ó, varetinha, olha aqui, este é o primeiro ponto, tá? Então, vocês que são iniciantes, façam com calma, e aí vocês vão aprender definitivamente onde colocar a agulha. 5, 6, 7, ó, o 8 é a corrente, então, a gente põe aqui, ó, entre os pontos, 8. 9 é o primeiro, ó, primeiro ponto daquele grupinho de 3, 9, 10 e 11. Fizemos aí a sequência de 11 pontos, agora a gente vai fazer uma sequência aqui, e depois nesses meios pontos, a gente vai fazer a mesma sequência de 11 pontos, tá? Então, agora eu vou falando pra vocês aí a sequência que vocês têm que fazer. Entre o ponto, ó, entre e no ponto, tá? Entre, que é na corrente, entre e no ponto. Agora, a sequência que a gente vai fazer aqui, a gente vai começar entre os pontos, porque tem uma corrente aqui.
Então, entre os pontos, a gente vai fazer um meio ponto. Então, meio ponto, ó, a gente laça. E vamos tirar as 3 laçadinhas de uma vez só. E em cima do ponto, ó, no ponto, que é o primeiro ponto alto duplo, nós vamos fazer outro meio ponto alto, ó. Entre os pontos, entre um ponto alto. No ponto, um ponto alto. Entre um ponto alto. No ponto, 2 pontos altos. Os dois no mesmo ponto, ó, no mesmo lugar, 1 e 2. Entre um ponto alto. No ponto, 2 pontos altos. Entre um ponto alto. No ponto, 2 meios, tá? 2 meios pontos altos. Entre um meio ponto alto. Agora, a gente vai abaixando os pontos aqui mais um pouquinho, ó. No ponto, 2 pontos baixos. Entre um ponto baixo. E no ponto, um baixíssimo, que esse é o menor ponto que a gente pode fazer, ó. A gente puxa e puxa de novo. Então, a gente fez todinha essa ponta aqui, ó. A gente começou baixinho, aumentou e depois ficou baixinho aqui de novo. Neste leque aqui na carreira de baixo, ó, no meio do leque, a gente vai fazer um ponto baixíssimo também para prender aqui essa volta aqui do coração, tá bom? Então, a gente vai fazer, ponho na agulha, no meio do leque, o ponto baixíssimo. Então, a gente só vai pegar a linha ali, ó, puxar e puxar de novo aqui, ó, baixíssimo. Agora, a gente vai fazer o outro lado do coração, a mesma coisa que a gente fez aqui, só que a sequência vai ser daqui pra cá, pra ficar igualzinho, tá? A gente fala que é espelhar. Então, a gente está espelhando o próximo lado. Então, olha, o primeiro ponto alto duplo, a gente vai fazer o baixíssimo. Então, é só enfiar, pegar a linha, puxar e puxar, ó. A gente fez uma sequência aqui de 3 baixíssimos, né? Agora, a gente vai começar a sequência aí, né? Vocês vão seguindo. Entre os pontos, um ponto baixo. No ponto, 2 pontos baixos. Entre um meio ponto alto. No ponto, 2 meios pontos altos. 1 e 2, mesmo local. Entre os pontos, um ponto alto. No ponto, 2 pontos altos. 2 no mesmo local. Entre os pontos, um ponto alto. No ponto, 2 pontos altos. 1 e 2. Entre os pontos, um ponto alto. No ponto, um ponto alto. Entre os pontos, um ponto alto. No ponto alto, um meio ponto alto. E entre os pontos, outro meio ponto alto. Então, a gente fez todinha a volta, ó. Agora, a gente vai repetir os 11 pontos baixos. Então, vocês já sabem, ó, procuramos aqui o primeiro ponto, né, do grupinho de 3 para fazer o primeiro ponto baixo. Então, eu vou aqui apertar um pouquinho. Começamos. 1 ponto sobre ponto, ó. 2, 3, entre, que tem a corrente, 4, 5, 6, 7, 8, onde tem a corrente, 9,
10, e esse é o último, ó, 11. Certo? E a gente já ficou lá na pontinha do coração. Agora a gente vai fazer um fechamento invisível aqui, bem fácil para vocês saberem. Cortamos o fio, deixamos um espacinho assim, né? Pra gente poder fazer o nosso acabamento bem facilmente. Olha aqui. Puxamos aqui a laçada. Esse é um fechamento um pouco diferente para vocês aprenderem outro tipo de fechamento, tá, gente? Olha, esse é o ponto baixo que a gente deveria fechar, né? Nós fizemos um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Então, a gente vai fazer assim, ó. No próximo ponto, são a correntinha que a gente fez, ó. Então, a gente enfia a nossa agulha assim, ó. Bem nas duas laçadinhas da correntinha, ó. Nas duas alcinhas da correntinha e vamos passar o fio lá para trás. Fio para trás. Da onde está saindo aqui o fio, ó, a gente enfia a nossa agulha, deixa eu pôr aqui pra frente, ó, o fio, pra não atrapalhar e não fazer nenhum nó aqui, ó. Eu vou pôr aqui, aonde está saindo, e vou pegar mais uma alcinha pra ficar bem seguro, ó, alcinha do ponto baixo. Ó, duas alcinhas, e vou colocar o fio lá pra trás. Feito isso, já está pronto o nosso fechamento, ó, porque faz uma argolinha. Então, agora a gente só vai puxar, ó, puxa, arruma a peça, puxa, olha, e aí ele fica fechadinho e todos os pontos ficam iguais, que é isso que a gente quer, ó. Então, arrumem, puxem assim, ó, até vocês ficarem satisfeitos com os pontos aqui, ó, para ficar a pontinha do coração bem fechadinha. Aqui atrás eu vou dar um nó para ficar seguro, ó. Então, vou procurar uma alcinha qualquer aqui, para dar um nó, né, vocês sabem. A gente faz a alcinha, ó, e passa a agulha aqui dentro dessa alça aqui que se forma, ó, tá? Assim. Aí já dá o nó. Então. E podemos esconder o fio. Só para ele não aparecer lá na frente, né? Olha, eu posso ir até aqui o fim, ó, porque eu tenho mais argolinhas, mais alcinhas, né, para esconder. Aí eu pulo assim, ó, uma alcinha e passo de novo, ó, faço uma volta, volto de novo. Aí quando eu faço isso, a linha fica travadinha aqui, ó. Pronto. O fiozinho aqui do meio eu já cortei, então é só vocês puxarem e cortarem, não precisa de outro acabamento, tá, gente? Esse é o nosso coração pronto, olha que bonito que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado aí do passo a passo. A minha sugestão é que vocês façam esses corações para fazer aí de enfeite, né, nas suas sacolinhas. Então, aqui no canal, eu já fiz também, olha, um floquinho de neve, eu já fiz estrelinha. Então, vocês podem procurar o vídeo aí para vocês fazerem também, né, os passo a passos. Mas hoje aí o nosso tutorial, né, foi o do coração. Eu espero que esse tutorial, esse passo a passo tenha sido útil para vocês. Então, se foi útil, deixem o like para mim, que me ajuda bastante. Se inscreva no canal se vocês não são inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês gostaram, se vocês já tinham feito este coração, o que vocês vão fazer com ele, tá, gente? E se vocês puderem, compartilhem também esse vídeo aí na rede social de vocês, tá? Que ajuda bastante o canal. Muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final do vídeo e a gente se vê no próximo passo a passo. Tchau, gente!